Ele manda aqui, ó, o que acha dos Estados Unidos terem trabalhado com o Príncipe Vermelho mesmo depois do ataque aos atletas olímpicos de Israel na Alemanha? Eu diria assim, a inteligência ela não funciona numa lógica que você pode interpretá-la de preto e branco. Então, às vezes você tem que trabalhar até com o inimigo para evitar uma coisa maior. Você faz um risco calculado e se abraça com o inimigo para de repente evitar, ou usa ele para seu interesse. Então eu diria que esse fato, esse pode ser um caso verdadeiro, uma prova verdadeira que às vezes você tem que se abraçar para o inimigo para evitar um mal maior. Então eu diria que isso é a minha resposta. Não é impossível não. Às vezes você, para não apagar uma fonte, não acabar com uma fonte ou um colaborador, às vezes você tem que aceitar uma turma que não é nada fácil. Então, nesse caso, eu diria que era assim. Era estratégica. Continuaram com ele, mas mesmo odiando ele, imagina o cara da CIA que tinha que ter o diálogo aí do dia a dia com esse aí. Então, a inteligência ela tem uma lógica que ela não é de interpretar ela de preto e branco. Às vezes aí você tem que fazer coisas que não são confortáveis aí. E coisas que não é para qualquer um também, né? E também. Em busca desse interesse maior. Sim. Muito bom. Mano, volta, próximo. Francisco Neto, agradecer ele. Francisco Neto se tornou membro do canal. Ele fala que a principal diferença das forças especiais em Israel, tipo Sariet 13, o Iamás, Polícia da Fronteira, etc. Qual é a filosofia de combate urbano em Israel? E essa filosofia poderia servir aqui no Brasil? Ok, então eu digo assim, Israel há uns anos, Israel sempre teve essas unidades especiais de comando como todos esses exércitos no mundo têm. Então, que nem a gente estava falando antes, por causa dessa problemática territorial em Israel, que não tem retaguarda, não tem profundeza. Então, o uso dessas unidades especiais ele é até estratégico. E, inclusive, nós tínhamos um primeiro-ministro que já foi chefe das Forças Armadas, que é o Barak, não, Ehud Barak. Ele foi daqueles que pegaram essa semente de forças especiais. Então, você falou de Shayetet 13, não? Shayetet 13 são, o que eu mencionei antes, são nossos Grumek, não? Mergulhadores de combate. Tem outra que é Sayeret Matkal, que é famosa, que é uma unidade que ela é subordinada ao gabinete do primeiro-ministro, mas é uma unidade militar subordinada a missões especiais. E então tinha sempre essa semente que estou dizendo. Quando o Barak entrou, ele trouxe uma teoria de um exército pequeno e mais especializado. Então, era um tempo de revolução que criaram-se muitas outras unidades especiais de diversos assuntos, como estava falando, por exemplo, esses mísseis de precisão, unidades que são, por exemplo, muito trabalho ar e terra, que são, inclusive nas guerras se utiliza muito, são equipes que se infiltram para, novamente, quando eu falei de operações cirúrgicas, para evitar baixas de civis ou inocentes, se utilizava equipes de designação, que eles entravam no território inimigo, designavam o alvo e quando a força aérea soltava, a bomba caía no endereço certo. Então, estou dizendo, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, Israel foi e até ampliou essas unidades especiais, criaram-se novas unidades especiais, criou-se uma... como aqui tem a Brigada de Operações Especiais no Brasil, lá tem uma divisão de operações
especiais, e isso é bastante a base. Claro que, como a gente sabe, hoje em dia quase não tem, até agora. Então, não, tem essa questão de defesa contra ataque terrorista, contra esse tipo de ataque que teve agora, mas não tem tanto essas guerras clássicas de blindados com blindado, ou de infantaria com infantaria. É mais essa guerra assimétrica. Então, são, vamos dizer, grupos de guerrilha, como o Hamas, muito bem treinado, grupos de comando. Então, para enfrentar eles aí, uma das estratégias importantes que Israel investiu é nessas unidades especiais. E aí, se entendi bem a pergunta, então, qual a diferença? A diferença que eu acho que operações especiais, elas são operações especiais em qualquer lugar do mundo, e eu sempre, antigamente eu falava sempre que se você levar o BOP lá para Israel, ele vai dar um banho de experiência operacional em operações urbanas. Eu acho que o BOP tem mais que as forças especiais de Israel, porque dia a dia, a gente sabe que é dia a dia, não é dia a dia. Então, de experiência operacional, aqui no Brasil, pelo menos as unidades policiais, elas têm uma experiência operacional muito grande. Aí eu estou falando sempre, você também me perguntou a diferença entre os americanos, o exército americano e Israel. A diferença é que a experiência operacional que Israel constantemente vive em situações de dia a dia, de neutralizar ataques, de enfrentar ataques, de dissuadir o inimigo, e essa é a grande vantagem, vamos dizer, das operações especiais e de modo geral da Exército de Israel, é essa experiência operacional, que, novamente, como eu falei, não é o desejo do israelense comum guerrear, mas é uma questão de sobrevivência. Então, eu diria que uma das diferenças é a experiência profissional, a motivação, que, como eu estava falando, a minha motivação, eu era para ser, meu sonho era ser da Marinha Mercante e ser marinheiro, esse era meu sonho. Agora, eu acabei indo porque, para mim, era claro que a minha presença lá, o fato que eu estou na fronteira defendendo do inimigo que quer aniquilar Israel, é a maneira direta que eu garanto a segurança da minha família. O Isaac Raj, gostaria de saber como era a rotina de treinamento do IDF. Como é que é essa rotina eu falei, de treinamento? Você tem um serviço obrigatório, que são 3 anos para os homens e 2 anos para as mulheres. Geralmente esse período de 3 anos ele é dividido a 1 ano de capacitação, que é de infantaria, que é de aeronáutica, que é isso aí, e depois o resto do tempo são 1 ano de treinamento e 1 ano de serviço operacional, fronteira, patrulha e tudo isso. Essa aí, mas sempre metade da vida de um soldado é treinamento, tanto com capacitação como esse. Então, quando eu estava na infantaria, por exemplo, eu tinha 4 meses de Líbano, de Cisjordânia, e 4 meses de treinamento no meio do deserto, treinando para essas missões de rotina. Então, essa é uma coisa. E, por outro lado, o que nós já falamos antes, que é a capacitação dos reservistas. Durante um mês no ano, o reservista é convocado para treinar, e, em muitos casos, também para serviço operacional, porque a própria atividade operacional é o treinamento mais importante que existe. Então, a rotina é mais ou menos isso. E como melhorar a mentalidade das unidades regulares do Exército Brasileiro, como o IDF? Então, eu, como eu estava falando antes, uma das grandes diferenças, eu escutei até um ex-governador, não vou falar de qual estado, é do Brasil, um ex-governador, que falava que a diferença entre um policial ou um militar israelense e o brasileiro é a motivação, não? O que eu estava falando antes, que se eu não estiver aqui, então meu país corre um verdadeiro risco. Então, eu acho que uma das coisas que é importante trabalhar é o patriotismo. O patriotismo ele é importante, não? Ele é uma coisa que o
o brasileiro às vezes ignora um pouco porque não tem perigo existencial, mas o patriotismo ele é importante, a motivação e o desempenho ele vem um pouco dessa questão de patriotismo ou desse perigo existencial. Então, uma das coisas que sim tem que ser trabalhado, e claro que começa na educação também, esse patriotismo ele é importante para qualquer nação, não? Porque se a gente não vai amar o nosso país e não vai querer o crescimento e o bem dele, então nada vai acontecer. Então, respondendo isso aí, eu acho que para melhorar o desempenho, o Brasil tem tudo, o Brasil é um exército moderno e equipado, não? Um dos melhores do mundo, mas uma das coisas que falta é essa questão de motivação, não? Motivação, patriotismo, então isso são umas coisas que é importante trabalhar. Isso estou falando claro que começa em casa, nós como educamos nossos filhos, mas também é uma coisa que pode ser a nível país, então vamos dizer, às vezes não. Eu sempre falo serviço militar obrigatório, uma coisa que cria, uma coisa que cria uma sociedade mais unida, mais homogênea. E aqui poderia, por que não? Um serviço que não militar, serviço civil, voluntariado em hospitais, 6 meses de serviço obrigatório em hospitais, na construção, na agricultura. É uma coisa a ser pensada, não? Porque uma nação se fortalece pela união, não? Por esse patriotismo. Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa que é interessante trabalhar, não? Porque o pensamento brasileiro é mais individualista, não? Cada um por si. A polícia é sempre criticada, sempre sucateada. Claro que tem seus problemas, isso aí, mas sempre não. Como se diz, o playboy da Zona Sul despreza a polícia até o momento que ele vai precisar de verdade, não? De uma situação de perigo de vida para ele, de um sequestro. Então, eu acho que essa questão de patriotismo e de ideais é uma coisa importante para uma sociedade. Começa na escola e vai. Por aí vai. E aqui no Brasil, de fato, cada um por si e Deus por todos, né? Acho que tem essa cultura. Você falou que a classe artística lá toda se mobilizando, apoiando o exército de Israel. E aqui você usou o termo que a classe artista está pouco se lixando. Na verdade, ela não está pouco se lixando, ela está criticando a polícia, ela está jogando contra. Ela está criticando o exército. Então tem todo... Acho que por conta desse evento aí de 64 a 85, tem um certo revanchismo contra o exército. E uma certa doutrinação contra as forças policiais, colocando o Estado como opressor, o Estado como se excedendo contra os direitos da população e tal. Então, assim, isso tudo vai deixando o Brasil do jeito que é, né? E aí você citou um elemento importantíssimo. Se a questão é militar, então por que não tem uma mobilização nacional em questões humanitárias? É sabido que os hospitais aqui estão uma porcaria, que muita gente morre nos hospitais, que precisa desenvolver várias outras situações de estradas, de infraestrutura, né? Por que não uma mobilização com esse sentimento nacional? Serviço civil obrigatório. Exato. Por que não? 3 meses, 4 meses, vai ser bom para o Brasil. Acredito que sim. É o que sobra lá em Israel, né?